Mas eu fui, tinha que ir. E no caminho eu comecei a passar mal, comecei a vomitar, tive que parar o carro várias vezes. E fiquei tonto, aquela coisa toda. Cheguei lá no local, tive que ficar um bom tempo em repouso, tomando chá, alguma coisa, vomitando. Passei um dia, todo aquele dia nessa situação. Quando foi à noite, eu percebi que meu abdômen, minha barriga, estava mais inchada do que era. Eu tinha uma barriguinha, mas ela estava muito inchada e dura. E eu nunca tinha visto aquilo, né? E aquilo me assustou. E eu fui no médico, ali no Frotinha do Antônio Bezerra. Acho que a Frotinha é a Gonzaguinha, a Frotinha, né? Antônio Bezerra. E quando eu cheguei lá, o médico me examinou rapidamente e passou um medicamento para a dor, que eu estava sentindo muita dor. E eu fui para casa. Quando foi no dia seguinte, foi um sábado, amanheci ainda com fortes dores no abdômen. Muita dor mesmo, e a barriga ainda estava inchada. E eu procurei novamente o médico. Fui lá no São José, porque eu sabia que a emergência lá atendia rapidamente. E quando o médico me atendeu, ele disse: rapaz, você está com pancreatite, e eu acho que é aguda. Você tem que procurar um hospital que possa lhe internar. Porque aqui nós não internamos esse tipo de doença. Aqui é doença contagiosa e tudo. Aí eu disse: ok, eu posso contar tudo, né? Dá tempo? Aí eu peguei, fui, voltei para o Gonzaguinha do Antônio Bezerra novamente. Aí o médico me viu, me examinou, pediu exames de sangue, exame de urina rapidamente. Eu fiz lá mesmo, ele olhou e disse: rapaz, realmente você está com pancreatite aguda, e você vai ter que se internar. Aí quando ele falou se internar, amado, eu já fiquei triste, porque coisa triste é você ficar internado no hospital público na situação de hoje. Mas aí eu tive que ficar lá e ele ia fazer alguns exames. O Juninho estava comigo, não era, Juninho? E eu lembro que estava muito forte as dores, muito forte mesmo, e eu sentei lá, queria fazer, o médico ia fazer um ultrassom. Eu sentei na cadeira esperando esse ultrassom e eu senti uma dor muito forte, amados, aqui no peito. Você lembra disso, né, Juninho? Uma dor que veio assim repentinamente. Eu acho que algumas pessoas da minha família não sabem disso. Eu não cheguei a contar tudo. E a dor muito forte no meu peito, muito forte. Eu olhei para o Juninho e disse assim: cara, estou com uma dor aqui insuportável que não está deixando eu respirar. Quero que você ore. E o Juninho impôs as mãos lá e começou a orar. Foi na hora que o médico disse: entre, entre. Aí eu entrei ainda sentindo a dor. E eu sentei, o médico olhou para mim e disse: que dor é essa que você está sentindo? Eu disse: é bem aqui, doutor, uma dor atravessada. E tudo. Ele disse: rapaz, você está tendo um infarto. Ele disse isso. Eu disse: Senhor, eu não acredito que eu vou ter um infarto aqui, não. 42 anos, não acredito não. E eles rapidamente correram lá e pegaram o eletro. Quando chegaram com o eletro estava quebrado. E agora, e agora? E eu só fiquei dizendo: não vou ter um infarto. Não vou ter um infarto. Aquela dor, amados, era insuportável. Insuportável a dor no peito. Mas a dor foi amenizando, amenizando e a dor passou. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Se aquela ali é a dor do infarto, dói, viu, amados? Aí ele me encaminhou para o internamento, fui para a enfermaria. Não podia comer nada, só tomando soro. Fiquei lá sábado, domingo, segunda-feira, só tomando soro, não podia beber nem água. E não vi médico, não vi comida, nem água, nem médico. Só a enfermeira que vinha aplicava o soro. Quando foi na segunda-feira, eu não aguentei, o Juninho estava lá. Eu digo: Juninho, vamos fazer aqui uma fuga. Eu não vou mais ficar nesse hospital, eu vou embora. Eu não aguento mais. E o Juninho me acompanhou nessa fuga. Ele segurando o soro e eu com o soro aqui. Digo: vamos ali.
Aí saía andando entre um corredor e outro, e passava uma pessoa, esperava a pessoa passar, eu passava na porta. A gente chegou na porta, no hall de entrada do hospital, olhei para um lado e para o outro, arranquei o soro, botei o dedo aqui, disse, joga esse soro no mato, e o Juninho, agora, eu disse, joga no mato e vamos embora. E ele jogou o soro no mato, eu disse, vai lá no quarto pegar as coisas que eu deixei lá agora. E eu saí, fiquei esperando ele. Quando eu cheguei em casa, minha mãe quase infarta. Menino, como é que tu fugiu do hospital? Eu disse, fugi, mas que eu não ia ficar lá, não tinha médico. E tudo, fiquei em casa. Convidei algumas pessoas bondosas que iam aplicar o soro lá em casa. Fiquei mais 5 dias tomando soro em casa, sem comer nada, nem beber nada, não podia. Muito difícil. Mas diga assim, a igreja estava orando. E quando foi na sexta-feira, eu resolvi agir. Um médico, amigo da minha mãe, cirurgião que trabalhava, aliás, amigo de um amigo da minha mãe. Estava aqui no hospital municipal, mas não estava atendendo emergência, só atendia interno, lá dentro do pessoal. E ela conseguiu que eu entrasse lá pelas salas e fosse ter com esse médico, e eu fui. O médico me examinou e tudo, olhou o ultrassom e disse, rapaz, eu não estou conseguindo ver nada no ultrassom. Tem muito gases, não estou conseguindo enxergar nada. Você vai, e a barriga é muito inchada, Matos. Eu vou passar uns exames de sangue aqui para você. Você vai me trazer esses exames de sangue, aí esses exames de sangue, de acordo com os exames, eu não preciso nem olhar o ultrassom. Então, rapidamente, isso foi de manhã cedo, eu fui lá no centro da Calcaia, fiz o exame de sangue, recebi meu dia e levei para ele. Quando eu levei, foi o susto. Ele disse, rapaz, você está com problema, seu problema não é pancreatite, seu problema é renal, você está com um problema renal muito sério. Eu aconselho que você procure um nefrologista. Aí aqui em Calcaia tem um centro de nefrologia, qual até uma irmã trabalha lá. Cadê ela? Está aqui? Tá não. Aí está aqui, essa linda aqui estava lá. E eu pensei que lá atendia. Quando eu entrei, aí eu procurei a Josi e disse, não, eu vou levar, ela olhou o meu exame e disse, não, eu vou levar o teu exame para uma médica que está aqui dentro olhar. Mas não era uma consulta. Só para ela olhar, ela levou e a médica mandou me chamar. E quando eu fui, amados, aí eu recebi a bomba. Entrei lá, entrei logo na sala que estavam fazendo a hemodiálise, todo aquele povo, cheio de cadeiras, aquela coisa toda. Um monte de gente fazendo sessão de hemodiálise. E quando eu entrei, ela olhou para o meu exame, olhou para mim e disse, meu filho, você precisa fazer hemodiálise ontem, urgente. Seu caso é muito sério. Então, coisas do meu sangue que era para ser 30, estava 250. Coisas que era para ser 6, estava 30 e tanto. Um monte de aberrações. Eu, que era praticamente uma pessoa saudável, não tinha problema, não bebo, não uso drogas, não estava recebendo essa notícia. Quando ela disse isso, amados, eu olhei para os lados e vi aquelas pessoas fazendo hemodiálise. Era como se fosse depositada uma bomba dentro de mim, naquele momento ela tinha explodido. Pum. Fiquei muito chocado com aquilo. E eu fiquei dentro de mim, não acredito num negócio desse. Vou ficar preso a uma máquina. E eu confesso a vocês, a primeira coisa que eu lembrei foi do pastor Bud. O pastor Bud fez hemodiálise, aquela coisa. O pastor Bud não está mais entre nós. A gente pensa mais dessas coisas. Pensei, eu não sou crente nem metade do que o pastor Bud é. Ou seja, eu estou pebado, que ele vinha dentro de mim. Como é que pode eu ficar doente justamente de uma doença, né, que foi um histórico de uma pessoa que era referência, que o pastor Bud partiu porque ele quis, amém? Ele confessou várias vezes que não queria mais, ele queria ir para o Pai. Eu não creio que se ele tivesse dito que não iria para o Pai naquele momento, queria ficar, ele tinha ficado. Porque ele era um homem de fé, amém? Mas aquilo veio na minha cabeça. E eu fiquei muito triste. O Neto estava comigo naquele momento. Eu percebi que o Neto ficou abaladíssimo com aquilo. Ficou assim,
chocado. Ele quis transparecer para mim que não estava chocado, mas o neto é muito emocional. Quando a gente vê ele tenta esconder, mas não consegue. E eu não aceitei naquele momento. Eu disse, não, tudo bem, eu vou. Ela disse, eu não vou internar você agora, você não vai fazer hemodiálise agora, porque eu preciso da autorização do diretor e ele não está aqui. Mas amanhã você vem aqui, que ele vai estar aqui, e nem se preocupe não que você vai fazer hemodiálise. E quando eu saí de lá, eu procurei um gastro, aqui no centro da Caucaia particular, porque eu não estava aceitando o renal, estava tendo a certeza que o problema era no abdômen, alguma coisa no pâncreas, aquela coisa. Então fui lá e o bendito do médico olhou e disse, realmente seu problema não é renal não, seu problema é pancreatite aguda. Vá se internar. E eu pensei em me internar de novo, ele disse, ainda vou quebrar seu galho, eu vou falar com um amigo meu que trabalha no JF, você vai para lá e fica internado lá, no JF. Uma parte hotel do inferno, aquilo ali. De desgraça. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, se não existisse o JF era pior. Porque lá é horrível, mas é a única salvação daquelas pessoas que estão lá. Então eu tive que ir para o JF, milagrosamente entrei no JF, internado. E quando eu estava lá, era eu estava numa maca, a maca ia e me levava para lá e deixava eu numa fila. A fila, vocês imaginam, enorme. Uma maca, uma fila para entrar num consultório para o médico ver o primeiro momento, lá você. Então estava na máquina, a maca da frente, um rapaz com 3 tiros, a maca lá do outro, um rapaz queimado, atrás de mim, outro rapaz com 3 tiros, assim vai. Outro acidente de moto, outro segurando a mão e os dedos dentro de uma caixa. E horrível. Eu fiquei naquela situação. E eu vendo aquilo, e o rapaz e a senhora da frente, que estava com o rapaz queimado, disse, eu estava demorando. E eu disse, meu Deus, que demora. E ela disse, meu filho, eu estou aqui faz 24 horas. E eu disse, meu Deus, eu não acredito. Não estou acreditando que eu estou nessa situação, quero ficar aqui, não aceito isso. Diga assim, a igreja estava orando. E veio uma bendita acho que era atendente de enfermagem, uma senhora, andando, não sei o que, e falava alto, e entrou no consultório lá do médico e saiu. Quando ela saiu, eu disse, senhora, por favor, estou sentindo muitas dores, e eu preciso ser pelo menos medicado para essas dores. Ela disse, vá lá no balcão e fale com as moças. Eu disse, minha irmã que estava comigo, minha irmã já foi lá várias vezes e o pessoal não vem. Ela olhou para mim, aí olhou, cadê teus exames? Aí pegou os meus exames, aí saiu com os exames na mão. Eu digo, pronto, a mulher agora saiu com os exames na mão, se eu for entrar no consultório médico, aí fica complicado o negócio. Ela saiu com os exames na mão, e eu fiquei lá com a minha irmã, com pouco tempo ela chegou. Vamos ali. Ela levou o maqueiro carregando minha maca para outro canto, e ela me parou na porta de um consultório lá de um médico, e ela levou, está aqui doutor, não sei o que, e o médico olhou lá, olhou tudo e disse, meu filho, você não é para estar aqui, porque o IJF não tem perfil para seu problema, você é um paciente renal. E você precisa ir para um hospital que interne você e faça um tratamento renal com você. Você está com um problema muito sério nos rins, realmente. Aí naquele negócio, quem foi que internou você? Como é que você entra aqui? Ficou aquela confusão. E chegou o diretor, não do hospital inteiro, mas daquela sessão. O médico chegou e disse, que confusão é essa aqui? Aí, no festa tinha 3, 4 médicos ao meu redor da minha maca lá. Ele está aqui, ó, o exame dele, os médicos ficaram olhando, não pode ser um negócio desse, ele não deveria estar aqui, como é que a gente vai agora resolver o problema dele? É aquela coisa, aí disse, só tem uma pessoa aqui que pode dar um encaminhamento, que é uma doutora que trabalhava com essa área de nefrologia, de hemodiálise. Aí ele só tem uma médica aqui que resolve o problema dele, chama lá a doutora Pastora. Aí eu já me aliviei, disse, a doutora Pastora, aleluia. Aí chama, e o médico lá ao redor de mim, aquela coisa toda, quando eu fui, ela chegou. Diga, quem é o rapaz? Aí olhou meu exame e disse, realmente,
seu problema é sério, você não deveria estar aqui, você deveria estar no hospital. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou encaminhar você para fazer a primeira sessão de hemodiálise aqui no hospital, mas nós aqui não ficamos com pacientes renais. Você vai fazer a primeira sessão aqui e amanhã eu encaminho você lá para Caucaia, para o centro de nefrologia lá, e não se preocupe, quando você chegar lá, ele lhe atende. Porque eu já vou encaminhar você, eu disse, tudo bem. Aí eu fiquei lá, tive o meu primeiro affair com a máquina de hemodiálise, encostei lá. E quem fez o meu catéter, botou meu catéter, foi o diretor que ele ficou tão sensibilizado que ele disse, não, eu boto o catéter nele. Ele não estava nem atendendo, e ele me levou para uma sala. E quando eu vi aquilo, amados, eu fiquei mais chateado ainda. Foi outras bombas explodindo dentro de mim, vendo aquela coisa, aquele cano. E ele disse, eu posso colocar na sua virilha ou seu pescoço. Eu digo, não, você vai colocar no meu pescoço, que eu não quero ficar impedido de caminhar nem nada. E ele fez, colocou o cateter no meu pescoço, uma coisa violenta. Você não sente assim, né? Mas é uma coisa violenta. Ele colocou, fez o curativo. Eu fui para aquela sala e fiz a primeira sessão de hemodiálise. Não conseguia dormir às noites, eu tinha soluços que não paravam. Passava a noite em claro. Já fazia mais de... Ia fazer uma semana que eu estava nessa situação. Não estava bebendo água nem comendo. E ela disse que aqueles momentos que eu tomei soro foram extremamente prejudiciais para mim. E eu lembrei, se você quer, pelo menos eu escutei isso lá no centro de nefrologia, se você quer matar um paciente renal, é só você dar carambola para ele comer ou então água de coco para ele beber. E eu lembro que ele infarta. Foi isso que ela disse. E eu lembro que no dia do negócio do infarto, eu passei o dia bebendo água de coco. Eu não sabia. Mas a igreja estava orando, amém? E do IJF eu fui fazer as sessões aqui na Caucaia. E quando eu cheguei fui muito bem recebido, o pessoal lá é fantástico. Fazendo para atender ali mais, nunca mais. Então quando eu cheguei lá, fui fazer as sessões, fiz a primeira sessão de 3 horas. E as outras sessões eram de 4 horas. Fazia um dia sim, outro não. E começou a me dar umas febres em casa. Eu ia fazer as sessões e ia para casa. E começou a me dar umas febres em casa. E eu tinha desmaios constantes. Eu estava assim, em um alto grau de anemia. E eu não sabia. Então não podia ver o neto que eu desmaiava. Quem me banhava era o neto. Então quando o neto chegava lá, bora tomar banho, que eu me levantava, andava 3 passos. Vou desmaiar, neto. Aí desmaiava nos braços do neto. Então foram várias e várias vezes, durante vários dias. E quando eu comecei a ter febre, o médico disse, você está tendo febre muitas vezes, você vai ter que se internar. Ou palavra para mim ter raiva, mas você vai ter que se internar. Aí eu vou encaminhar você para o municipal. Olha, para o municipal aqui. E, pelo amor de Deus, encaminhe para o HGF, porque para o municipal eu sei que nem médico tem. E ele fez lá uma autorização e disse, olha, eu vou pedir aqui, mas é difícil você entrar no HGF. É melhor você ir para qualquer hospital e eles ficarem buscando uma vaga lá. Quando aparecer uma vaga, você é transferido. Mas eu fui para o HGF. E logo que eu cheguei lá, amados, eu fui recebido. Fila enorme, cheio de gente, aquela coisa toda. Eu consegui entrar, levar o exame, aquela coisa toda. E conseguiram fazer com que eu entrasse. Quando eu entrei, eu fui para a emergência. Fiquei lá durante algumas horas fazendo vários e vários exames. Porque os médicos não entendiam como é que eu nunca usei drogas, nunca bebi, não tenho um passado familiar com problemas renais. Eu estava naquela situação tão grave que estava a situação minha renal. Meus rins estavam parados, não tinha nada funcionando. E foi a noite inteira de exames. Quase que de 2 em 2 horas vinham colher sangue.
exame de urina e sangue, entra em consultório de médico, o médico examina e faz um monte de exame, sai, entra no outro consultório e o outro médico examina aquela coisa toda, tudo na emergência. Quando foi no outro dia de manhã, eles realmente disseram, você vai ficar internado. Aí me leva para um corredor. Tem um corredor, você ficava no corredor que era mais ou menos essa largura, fileira de macas e macas e macas, um monte de gente internada. A construção ainda sendo feita em cima, a tubulação de ar passando, fazendo aquele barulho, o dia todinho, aquela quintura. E eu digo, misericórdia, Senhor. Mas assim, a igreja estava orando. E eu fiquei lá de manhã, cheguei 9 da manhã. Quando foi mais ou menos umas 2 horas da tarde, o maqueiro disse, quem é Cláudio? Eu disse, sou eu. Bora, você vai ser transferido. Você vai subir. Amém. Saiu me empurrando na maca. Então saí daquele corredor, fui para uma enfermaria. Ampla, arejada, iluminada, limpa. Banheiro só para a enfermaria. Cheio de médico entrando toda hora, enfermeira. Tudo maravilhoso. Que era o 3º andar de lá, né? Era a elite do HGF. Então eu entrei, tinha mais 2 pacientes comigo. Quando eu cheguei, que eu me deitei na cama, a paciente disse, qual é o teu problema? Eu disse, é um problema renal. E ela disse, quantos dias tu passou no corredor? Eu disse, não, eu cheguei hoje, 9 da manhã. Eu disse, 9 da manhã? Eu disse, foi. E a senhora disse, eu passei 10 dias no corredor. E esse outro aqui, que era o vizinho, passou 15. Ou seja, a média de dias de alguém ser transferido do corredor lá para cima era a média de 10 dias. Eu passei 5 horas, amados, no corredor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tinha muitas macas. Muitas. Tinham tantas que quando eu desci, depois de vários dias para fazer exames, eu passava pelo corredor e estavam lá as mesmas pessoas. Aquelas mesmas pessoas eu vi, fulano ainda está aqui. Eu dava glória a Deus, não porque eles estavam ali, mas porque eu não estava ali. E a igreja eu sei que continuava orando. Então eu fui para essa enfermaria, no sábado. Fiquei sábado, domingo. E domingo eu recebi várias visitas, pessoas. E uma das pessoas que me visitou, ele chegou e disse, crente, disse, Cláudio, sei que você já tem a palavra, sei que a igreja está orando, sei que todo mundo está orando por você e tudo, mas eu quero que você lembre de uma coisa, que às vezes as pessoas esquecem. Eu digo, o que é? Ele disse, pancreatite, insuficiência renal crônica, que era o que o pessoal lá do coisa estava dizendo, centro de nefrologia. Eu vou abrir um parêntese aqui, quando eu estava fazendo sessão de hemodiálise, lá no centro de nefrologia, a gente pergunta, eu disse, doutora, quanto tempo eu vou passar com esse negócio enfiado no meu pescoço? E ela, a enfermeira olhou e disse, Cláudio, pelos seus exames, você vai ter de 3 a 6 meses para a gente realmente ver como os seus rins vão reagir. De 3 a 6 meses. Pelo menos foi isso que ela me disse. Então assim, não fique muito perturbado com isso não. Mas não tem como a gente... Ela disse, daqui a 3 meses a gente começa a avaliar como é que seus rins vão responder. E na outra sessão que eu fui fazer, eu percebi que tinha pessoas que o catéter era aqui no braço. Né? O nome é esse. Aí eu olhei, eu achava mais confortável. Eu disse, é melhor do que aqui ou na virilha. Então eu queria mudar o braço. Só que ela disse assim, o braço é permanente. E aquilo ficou na minha cabeça. O braço, eu não queria botar mais aquilo no meu braço. Mas teve outra vez, que todas as vezes que eu ia fazer o curativo, outra bomba. Sabe o que ela disse para mim? Ela disse, Cláudio, eu vou marcar a mudança
o seu braço. Mas aquilo acabou comigo. Uma bomba. Outra bomba. Eu digo, meu Deus do céu, isso aí não vai pro meu braço, não. Não posso ficar com isso no meu braço. Então, voltando para o HGF, no domingo essa pessoa chegou para mim e disse, pancreatite, insuficiência renal, câncer. Lembra de qualquer doença que tenha um nome até bonito. Ele disse, e a Bíblia diz que todos os nomes estão abaixo do nome de Jesus. Mas as pessoas às vezes acham que é só o nome de pessoas, né? São pessoas poderosas. Mas são doenças também. Ele disse, nada está acima do nome de Jesus. E aquilo ficou na minha cabeça. Foi como uma nova revelação. A gente sabe que o nome de Jesus está acima. Mas às vezes eu penso, é verdade. Insuficiência renal não está acima do nome de Jesus. E aquilo ficou na minha cabeça. Recebi os vídeos de vocês, me incentivando, dizendo que estava orando por mim. Continuava declarando, e aquela coisa toda. E eu sabia que a igreja estava orando por mim. Estava muito bem assistido com relação a isso. Partindo para a última parte, quando foi na segunda-feira, eu dormi a noite de domingo para segunda muito bem, como eu nunca tinha dormido antes. Muito tempo que eu não tinha dormido tão bem. Dormi muito bem. Acordei na segunda-feira, amados, e foi um dia diferente. Acordei, aquela paz. E Deus falou uma coisa comigo. Aquele momento. No dia anterior, eu tinha recebido os vídeos, as mensagens. O pessoal do centro de cura tinha orado. O pessoal aqui estava orando. Um monte de irmão mandou o vídeo. O pessoal de São Paulo estava orando. O pessoal do Recife estava orando. Um monte de gente orando. Conhecidos meus que saíram espalhando pelos verbos da vida aí. Saiu todo mundo orando. E Deus falou o seguinte comigo. Claramente. A igreja estabeleceu uma ordem. A igreja estabeleceu uma ordem. Ela declarou que você está curado. E o Espírito Santo falou claramente, amados, disse, mas as coisas podem não acontecer. Porque se uma ordem foi dada, e você não se posiciona condizente com essa ordem, você é um desobediente. E desobediência não agrada a Deus. A igreja estabeleceu uma ordem, e você tem que se posicionar de acordo com essa ordem que foi dada. Mas foi assim que faltava. Aquela manhã, quando Deus falou isso comigo, eu digo, é isso aí. Eu sabia, tinha recebido oração, mas quando aquela revelação chegou, eu abracei aquilo e digo, é isso mesmo. A igreja já estabeleceu essa ordem. E nós podemos ser impedidos de recebermos as coisas de Deus por não nos posicionarmos em obediência. Em qualquer área. Então vou logo dar uma dica para você. Se a igreja orar com relação a alguma coisa, principalmente com você ou com algum parente, tome a posição de obediência. Porque senão o negócio não acontece. E naquela manhã de segunda-feira, amados, eu tomei a posição. E à noite eu tinha hemodiálise. Outra sessão. Vamos lá para a sessão de hemodiálise. Mas antes de ir para a sessão de hemodiálise, eu quero lembrar de uma passagem. Foi a passagem da revelação. Que me deram essa passagem. A Bíblia diz, lá em Atos 12, que Pedro estava preso, correntado. E a Bíblia diz que a igreja orava incessantemente. A igreja orava incessantemente. E ele estava preso. E a Bíblia diz que
Numa noite, um anjo chegou e disse: Pedro, acorda, levanta. Alguém tem uma Bíblia viva aí? Pronto, abre aí em Atos 12. Traz aí, Micael, para mim. E tem uma palavra muito importante. Não precisa você abrir não, tá bom? Eu vou ler aqui, Atos 12. Olha aqui para mim, pastor. Presta atenção. Diga glória a Deus. Não durma. Diz bem assim, ó. Pedro estava dormindo, preso com duas correntes entre os dois soldados. Diga duas correntes. Entre dois soldados, com outros montando guarda na frente do portão da prisão. De repente, brilhou uma luz na cela e um anjo do Senhor se colocou ao lado de Pedro. O anjo tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele, e as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se, coloque as sandálias. E a palavra é essa: ele obedeceu. Porque se ele não tivesse obedecido, ele deixaria lá. Então eu fui para a sessão de hemodiálise, na segunda-feira à noite. Eu cheguei lá, a enfermeira me atendeu, me colocou naquela cadeira super confortável, me cobriu com aquele pano, ligou minha máquina. Aquilo incomoda. Ficar 4 horas ali, ela ligou aquela máquina. E é normal você dormir, o ar-condicionado, o cobertor. E eu dormi. Depois eu fui acordado. Cláudio, abri os olhos. Tudo bem? Eu sou a doutora fulana de tal. Você sabe que horas que você entrou na sessão de hemodiálise? Aí eu olhei para o relógio e estava assim, eu sei. Foi às 7 horas. Eram 7h50. Ela disse: eu vou desligar a máquina, porque você não precisa mais fazer hemodiálise. Seus exames estão todos normais. Não tem por que você fazer hemodiálise. Então, vou pedir para a enfermeira desligar e você vai voltar para a enfermaria, tá bom? Eu digo, tá bom. Aí quando ela foi saindo assim, doutor, então a senhora vai tirar o catéter, não queria me livrar daquele cano no meu pescoço. Eu disse, não, tenha calma. Eu vou pedir mais 2 exames de sangue e depois a gente tira esse catéter, tá bom? Se os 2 exames de sangue vierem igual a esse, não está constando mais nada, eu tiro o catéter. Eu disse, tudo bem. Aí ela saiu, aí veio a enfermeira, a mesma enfermeira que me ligou a máquina. A enfermeira chegou para mim, e Deus gosta de detalhes. Deus gosta de detalhes. Às vezes os pequenos detalhes demonstram mais a grandiosidade de Deus do que o grande acontecimento. É como Sadraque, Mesaque e Abdenego, que as pessoas só veem que eles foram tirados do fogo e não estavam queimados. Mas as cordas que prendiam eles queimaram. E eles não estavam fedendo a queimado, a fumaça. Os pequenos detalhes. Então a enfermeira veio e disse, olhou para mim, estava desligando, aí disse assim: você acredita que quando você entrou, uma coisa dentro de mim disse assim, esse menino não é para estar aqui. Eu digo, foi? Ela disse, foi. Você acredita? Eu fiquei assim, aquela coisa dentro de mim dizendo assim, ele não é para estar aqui. Você acredita? Eu disse, acredito.
Aí eu disse para ela, porque eu sou crente, nós oramos. E ela disse, você tem muita sorte, né? Eu disse, não. Eu digo, eu tenho Deus, eu não preciso de sorte. E ela, boa notícia, né? Eu digo, mas eu já estava esperando. Aí eu ganhei fôlego, né? Estava esperando. Já tinha orado. Eu virei crente de uma hora para outra assim. Já tinha orado, estava só esperando acontecer o fato. Aí disse, pois é, falta só o exame de sangue. Eu falei, não vai dar nada mais, o exame de sangue é tudo normal. E eu fui para a enfermaria. O Juninho estava lá nessa noite comigo. Quando eu cheguei, amados, eu não conseguia nem falar. Eu cheguei, o Juninho estava lá, eu me abracei com o Juninho. Não conseguia falar. Só murmurei no ouvido dele. Eu acho que ele pensava que eu estava trazendo uma notícia horrível. Eu ia morrer naquele momento, ou daqui a algumas horas. Aí foi quando eu disse para ele, cara, eu não vou precisar mais fazer hemodiálise. Liga para todo mundo e diz para todo mundo aí. E ele começou a falar com a maioria do pessoal. E as pessoas querendo falar comigo. E eu não podia falar, porque eu estava tão emocionado que eu não podia falar. No outro dia, a médica, não aquela mesma médica, mas a minha médica que todos os dias ia lá, chegou e disse, Cláudio, eu tenho uma proposta para você. Por quê? Porque você teve umas febrezinhas nos dias aí, não foi? Eu disse, eu estou suspeitando que é esse catéter. A médica disse que você precisa de mais 2 exames de sangue, então assim, eu acho que esse catéter está lhe dando febre. Eu vou tirar esse catéter. Se precisar voltar, aí a gente bota do outro lado. Eu disse, não vai precisar não. Pode tirar esse catéter aqui, ele está me dando febre mesmo. Eu estava doido para me livrar daquele catéter. Pode tirar esse catéter agora, já. Aí depois eu vou tirar esse catéter. Quando ela tirou, amados, senti livre. Eu disse, eu desejei tirar aquele bicho naquela noite que a médica disse que não precisava mais. Eu desejei. E no outro dia aconteceu, não precisei nem de 2 exames. Então, quando ela veio na terça-feira, essa médica, eu disse, logo dizendo para ela, sexta-feira eu quero ir embora. Não pode, porque você ainda tem alguns. Eu disse, não, eu quero ir embora na sexta-feira. E quando foi na sexta-feira, ela chegou, disse, doutor, eu quero ir embora hoje. Nem que eu tenha que assinar o termo, eu quero ir embora hoje. Ela disse, olha, eu não consigo dar sua alta desse jeito, porque você ainda está tomando um antibiótico, encerra amanhã um antibiótico no sábado. Então, se eu desse, se eu liberar você, não terminou o ciclo do antibiótico. É interessante você tomar esse antibiótico. Tá bom? Aí eu disse, doutor, eu não quero ficar, aquela coisa. Eu disse, vamos fazer o seguinte, porque eu sabia que se ela fosse embora, eu ia passar sábado e domingo lá, porque médico não pisa no hospital para dar alta para ninguém no final de semana. Eu fiquei pensando, eu só vou no começo da semana, não quero ir, eu quero ir embora hoje. Ele disse, eu vou prometer uma coisa para você. Você termina o antibiótico amanhã, sábado, e domingo eu venho só para lhe dar sua alta. Eu digo, doutor, a senhora domingo, ninguém pisa aqui. Ela disse, estou dizendo para você que eu venho só para lhe dar sua alta. Depois eu vou acreditar em você. E ela terminou o antibiótico, quando foi no domingo, amados, ela chegou lá mesmo só para me dar minha alta. Chegou no quarto cedo. Mas ela disse assim, mas eu vou passar um exame de sangue para você fazer, porque eu preciso desse exame de sangue. Se o exame disser, eu falei, não, vai dar tudo certo, não vai ter alteração mais nenhuma, vai estar tudo ok. Não, mas eu tenho que fazer o exame de sangue. Pode fazer. E ela passou esse exame de sangue e eu fiz esse exame de sangue. Quando foi no domingo de manhã, ela chegou, disse, rapaz, realmente, seus exames estão todos normais, não tem nem sentido eu ficar com você mais aqui. Eu vou prescrever a sua alta. Então tem uma coisa maravilhosa para dizer para você, além dessas boas notícias. Se alguém disser para você que Deus não escuta as suas orações, olhe para mim, que eu sou um testemunho vivo de que Deus escutou as orações de vocês. Eu sei disso, amado, porque Deus me disse isso. Naquela segunda-feira ele disse, a igreja deu uma ordem.
Eu agradeço muito a minha igreja por ter me segurado aqui. Eu sei que essa expressão foi usada. Vocês realmente me seguraram aqui. E hoje eu sei que vocês podem fazer qualquer coisa com a oração de vocês. Mas qualquer coisa. E lá na minha casa está o exame. No dia que eu entrei, renal agudo, para o exame final, não tem nada, está tudo normal. 8 dias. Passei 8 dias entre o primeiro exame e o último. Crônico. Normal. Você sabe o que é crônico? Não tem mais jeito. Eu queria cantar uma canção com vocês hoje, para encerrar. Há um violão ali? Só um violão. Então vamos, louvou todo mundo. O pastor mandou aí. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Você está bem mesmo? Eu estou bem. É um Mi maior aí. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, Senhor. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és hoje. Te agradecer, Senhor. Te agradeço, meu Senhor, agradeço, meu Senhor, oh maravilhoso Senhor, te agradeço por me libertar e salvar. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Só a igreja, te agradeço. Te agradeço por mim. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço.
Glória a Deus. Glória a Deus. Senta um pouco. Amém. Senta aí um pouco. Aleluia. Glória a Deus. Eu não vou mais comentar, porque senão eu vou ficar muito emocionado e não precisa mais acrescentar nada, amém? Mas quantos assistiram futebol hoje aqui? Os homens aí. Ninguém assistiu futebol hoje? Glória a Deus. Tem umas 2 mãozinhas levantadas por aí.